Estamos analisando o livro de Gênesis, que é composto de duas partes principais. A primeira parte começa no jardim, onde vemos a humanidade entrar em uma espiral descendente de autodestruição, que termina na Torre de Babel, onde essa humanidade rebelde é dispersa por Deus. Depois a segunda parte de Gênesis dá um zoom e foca em somente uma família. E bem no meio tem essa história que liga as duas partes de Gênesis e nos ajuda a entender do que o livro inteiro se trata. Então, como vamos da Torre de Babel até essa história aqui no meio? Bem, depois da dispersão em Babel, tem uma genealogia, e ela segue uma das tribos até um cara chamado Abrão. Você provavelmente o conhece como Abraão. E Deus começa a fazer todas essas promessas a Abraão, como a de abençoá-lo e lhe dar um monte de filhos. E Deus diz que por meio dele e da sua família, todas as nações da terra agora encontrarão a bênção de Deus. Então, basicamente, Deus está tentando levar a humanidade de volta ao bom jardim e à sua intenção original para o mundo. É como se fosse seu plano de resgate para a humanidade. É por isso que toda a segunda metade de Gênesis fala só dessa família. Então, você tem Abraão, ele tem um filho, Isaque, que tem Jacó, e Jacó tem 12 filhos. E a cada geração, Deus renova a sua promessa de bênção para eles e para todas as nações por meio deles. Então, por causa dessa promessa de usar essa família para resgatar o mundo, é bem fácil ler essas histórias como exemplos de como ser uma pessoa boa. Mas na maioria das vezes, essa família é totalmente disfuncional. Por exemplo, vamos voltar a Abraão. Toda essa história mostra Deus dando uma família a ele e a sua esposa Sara. Mas em 2 ocasiões ele praticamente entrega Sara a outros homens, negando que ela seja sua esposa. E aí Sara fica impaciente quanto a ter um filho. Então ela faz Abraão dormir com a serva dela, o que causa vários outros problemas na família. Então eles vão ficando bem velhos e você começa a pensar que não tem jeito deles terem um filho. Mas aí, milagrosamente, eles têm. É Isaque. E o Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Parece que as coisas estão indo muito bem. Mas Jacó, o irmão mais novo, quer a herança da família que pertence a Esaú, o irmão mais velho. Então ele faz um plano para roubá-la do seu pai, Isaque, que a essa altura já está velho e cego. Aliás, quem faz isso? É horrível roubar do próprio pai cego. E aí ele simplesmente foge. Depois, Jacó tem 12 filhos, uma família grande. Mas ele ama o 11º filho José muito mais do que todos os outros, então dá a ele uma túnica especial multicolorida. E por causa disso, seus irmãos começam a odiá-lo. A tal ponto que planejam matá-lo. Mas não matam. Em vez disso, eles o vendem para ser escravo no Egito. No Egito, por uma série maluca de eventos, José passa de um prisioneiro ao segundo homem mais poderoso do país. Mais tarde, todo o Oriente Médio fica sem comida. E os irmãos de José descem até o Egito, procurando comida. Chegando lá, quem eles encontram como governante de toda a terra? É o José, o cara que eles venderam como escravo. Mas, na verdade, ele os salva de morrerem de fome. Então, veja só. Esses são os bisnetos de Abraão, que cometeram um ato hediondo contra o irmão deles. Mas Deus transformou o mal deles em algo bom. E é exatamente isso que José diz aqui, no último parágrafo do livro. Ele diz, vocês planejaram tudo isso para o mal, mas Deus planejou isso para o bem, para salvar a vida das pessoas. Essas palavras concluem o livro porque elas, na verdade, resumem a mensagem da história toda até agora. Os seres humanos continuam escolhendo o mal e nós pensamos que eles estão estragando o plano de Deus, mas ele continua transformando o mal deles de volta em bem. De alguma forma, ele vai usar essa família para restabelecer a humanidade no jardim. Então esse é o livro de Gênesis. Mas nós ainda não sabemos a maneira exata como Deus vai usar essa família para nos levar de volta ao jardim. Mas esse é só o primeiro livro. Então é isso que o restante da Bíblia se encarrega de responder. Nossa missão no Bible Project é ajudar as pessoas a experimentar a Bíblia como uma história unificada que leva a Jesus. Tudo que produzimos é gratuito, graças a pessoas generosas que se encontram ao redor do mundo, assim como você. Você pode acessar toda a nossa biblioteca de vídeos, conferir todos os nossos recursos e juntar-se a nós em bibleproject.com/português.